Bem, vamos, nesse momento, tentar acalmar um pouco os nossos corações, os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos reverberam em Deus, pois nós vivemos nele. Então, quanto melhor o nosso pensamento e quanto mais atrelado ao amor, maior, consequentemente, maior a nossa conexão com a divindade. Então, quando a gente pede para a pessoa elevar as vibrações, é elevar os pensamentos em pensamentos de amor, de comunhão com Deus. Comunhão é amar e ser amado por Ele. Então, quando a gente consegue ter essa comunhão com Ele, as coisas ficam mais fáceis, ganhamos ânimo, ganhamos clareza nas nossas ideias. Então, a prece é um momento de comunhão com Deus. E para isso, quanto mais vibrarmos no amor e no desprendimento, mais forte é essa conexão. Então, vamos vibrar nossos corações. Sabemos que nas aflições do dia a dia é difícil não pensar nas aflições. Mas o momento de conexão com Deus, Ele conhece tudo que precisamos. Então, a nossa conexão, Ele já sabe exatamente o que a gente precisa. Então, querido Pai, te pedimos, pois sabemos que a forma que nos conecta conosco é através do amor. Te pedimos que teu amor, tua luz, entre em nossos corações e em nossas mentes, que possamos encontrar respostas, que possamos ser a resposta às vezes, e que possamos nos colocar sempre em tuas mãos e acreditar que teus desígnios são mais importantes que os nossos. Acreditar, ter fé, que sempre ages por amor e por justiça. Que nessa noite de hoje nos proteja, nos intua e que os nossos corações estejam abertos aos conhecimentos que trocaremos na noite de hoje. Que assim seja. Bem, o tema da noite de hoje, pessoal, é um tema assim que muitas vezes quando a gente lê ali soa, poxa, mas normalmente as palestras falam de amor, de fé, de caridade, de Jesus, mas não há nada mais atual e mais global do que falar de obsessão. Nós vivemos num mundo de provas e expiações que isso é repetido a todo momento. É um mundo que viemos para provar ou expiar. Viemos para adquirir experiência. E as consequências das nossas decisões, essas consequências trazem, as causas são as nossas decisões, e as nossas decisões muitas vezes são baseadas nos nossos desejos, e quando decidimos agir, modificamos algo em Deus, na providência divina. E essa modificação vai retornar para a gente. Então, a lei de causa e efeito é uma lei de harmonia. Ela tende a harmonizar o universo, a que todas as coisas caminhem para o amor. Então, um mundo de provas e expiações, sabemos das doenças, das vicissitudes, das necessidades que temos que cumprir, mesmo sendo o objetivo nosso crescer espiritualmente e intelectualmente. Uma das vicissitudes que existe no mundo de provas e expiações é a obsessão. Muitas vezes, quando a gente não tem assim contato com essa palavra, e aqui a gente vê que é uma plateia de muitas pessoas que não tem assim uma grande vivência na doutrina espírita, soa como sendo meio que as coisas que a gente já ouviu, que tem alguém do mal, que está nos trazendo muito mal, que está nos prejudicando, alguém que tem um objetivo de nos prejudicar. Esse alguém a gente botou o nome de obsessor.
É como se fosse o diabo, o demônio, o Satanás das outras religiões. Então, eu senti essa necessidade, eu sei que muitos daqui sabem isso, mas de desconstruir um pouco essa ideia que muitas vezes até nós espíritas temos do papel do obsessor e do que seja obsessão. Então, obsessor e obsidiado, lados da mesma moeda. Por que isso? Poxa, quer dizer que eu sou igual ao obsessor? Antes de falarmos de espírito, porque muitas vezes a gente pensa em obsessor como sendo algo fora da nossa realidade. Podemos encarar situações do nosso dia a dia e iremos entender o que é obsessão. Obsessão, na verdade, na maior parte das vezes, é lógico que não podemos generalizar, é um problema de relacionamento. Como assim, Sandro? Como é um problema de relacionamento? Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos bem peculiares que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Vamos supor que está tendo uma política municipal. Eu vou e faço uma campanha contra o político que ganhou. E aí eu estou em um certo cargo, eu ocupo um certo lugar, aí o candidato que eu apoiei perdeu. O administrador, o que vai fazer? Espera aí, aquele ali não votou em mim não. Pega o cara, bota num lugar que o cara não gostaria de estar. Por que isso? Um problema de relacionamento. A pessoa começou, espera aí. O termo obsessão quer dizer o quê? Perseguição, importunação. Vamos supor que eu tenho um relacionamento amoroso. E aí, por algum motivo, uma traição, uma briga, algum desentendimento, aí existe uma separação desarmônica, como a maioria das separações. Aquela pessoa com ódio por ter sido traída, por ter sido abandonada, se encontra numa possibilidade, às vezes, de prejudicar o seu ex. Ah, ele trabalha na firma de meu pai? Peraí, meu pai, demita ele. Ah, mas ele está almejando um emprego numa loja de alguém que eu conheço o dono. O que eu faço? Poxa, não emprega ele não. Ele aprontou comigo. Então, o que é isso? Uma perseguição, uma importunação. Então, para entendermos obsessão, é preciso que a gente entenda que nós somos assim. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, espíritos que ainda guardamos dentro de nós a vingança, a raiva, o ciúme, a vaidade, o orgulho, e que as pessoas que mais conseguem nos ferir são as pessoas que a gente mais ama. Então, obsessão nada mais é do que um problema de relacionamento. Como assim? Quem é o obsessor e quem é o obsidiado? O papel do obsessor não é num ser que foi criado para o mal. Deus só criou a matéria e o espírito. Todos os espíritos são criados da mesma maneira, simples e ignorantes. E através das experiências que adquirirmos em torno das nossas escolhas, dadas pelo nosso livre-arbítrio, vamos ganhando experiência no escolher. E essas decisões nossas, por nossos desejos, às vezes a gente é mestre em querer satisfazer nossos desejos, o que a gente faz? A gente fere uma das palavras mais importantes da lei de Deus, que se chama respeito. A partir do momento em que eu invado o limite do meu próximo e prejudico ele para satisfazer o meu desejo, a partir desse momento eu crio um problema. Eu gero uma desarmonia. E essa desarmonia precisa ser harmonizada. E existe também, então, quando eu firo alguém, quando eu prejudico alguém, essa pessoa vai querer se vingar de mim. Por quê? Porque na fase que estamos, ainda somos muito de justiceiros. A gente quer fazer justiça. Então, o obsessor ou o obsidiado somos nós mesmos. Depende do lado que você esteja.
Então, não existem seres que foram criados para o mal. Somos nós, em situações de cobrança, no momento em que somos afrontados, no momento em que a gente é ferido, que queremos fazer justiça com as próprias mãos, que queremos destruir o outro, que queremos que o outro pague aquilo que nos fez com a nossa própria régua, nesse momento somos obsessores. Podemos estar encarnados, podemos estar desencarnados. O obsessor desencarnado somos nós que odiamos alguém e que, no outro lado, continuaremos a odiar, continuaremos a querer que aquela pessoa sofra. Por quê? Porque somos vingadores. Só interrompendo rapidinho aqui, pessoal. Tem um Prisma Prata, placa PKL 2890, está com o vidro aberto. Então, o obsessor e o obsidiado. O obsessor é aquele que, nesse momento, se encontra na posição de agressor. Então, para o espírito que tem raiva, que tem ódio, que seria o espírito, é nada mais, nada menos do que o homem encarnado que desencarnou, está sem o corpo. Mas os sentimentos persistem. E ele tem um atributo que nós não temos, a invisibilidade. Então, nos sentimos injustiçados, porque muitas vezes nós somos trazidos para a doutrina espírita, obsessão. Então, assim como a doença, assim como as intempéries, o sofrimento são redirecionadores. O obsessor e o obsidiado. O obsidiado é quem está sofrendo a ação desse espírito. E quem é esse? Podemos ser nós agora e nós podemos trocar de lado. Por quê? Primeiro que para ser obsessor precisa ser alguém imperfeito. Os espíritos superiores não causam obsessão. Então, como eu tinha dito, uma traição, nos transformamos em obsessor. Quando a gente quer se vingar da traição. Enganado, um sócio que lhe traiu, lhe roubou tudo. Alguém que te roubou. E existe outros tipos de obsessão. Os vícios. Por exemplo, eu tinha um conhecido que ele era alcoólatra. E ele parou de beber. E ele colocou uma banca do jogo do bicho. Ele tinha uma banca do jogo do bicho. Um parceiro dele, de bebida, todos os dias pegava um copo de cachaça e botava em cima da mesa dele. O que é isso? Obsessão, encarnado. Ele não quer perder o companheiro. Então, os vícios, eu não quero um comparsa do crime. As pessoas que são faccionadas, muitas vezes, eles conseguem sair da facção? Não conseguem. Por quê? Porque as pessoas não querem. Então, se você tem alguém, aí você começa a se mobilizar para tentar sair daquela situação, a gente até consegue deixar vibrar, se emocionar e se alegrar quando as pessoas crescem, mas desde que nos ultrapassam. Quando começa a passar de você já começa, você já começa a sentir aquela inquietação interior. Então esses somos nós. Nós ainda somos seres imperfeitos. O orgulho. Então, todas essas coisas fazem com que nós sejamos obsessores ou obsidiados. Duas faces da mesma moeda. E quando a gente trata o obsessor como sendo alguém assim do mal, não. Esses obsessores que hoje a gente quer se livrar deles, é como se, vamos para a desobsessão para arrancar esse obsessor e jogar ele longe. Não é assim. Não é assim. Eles são muitas vezes pessoas que já fizemos pior a ele do que estão fazendo hoje. Então, o que acontece? Essa mudança de ideia do que é o obsessor faz com que a gente comece a enxergar assim, peraí, e como é que eu vou me curar da obsessão? Como é que eu vou fazer para me livrar dessa assistência desse espírito?
As reuniões mediúnicas de desobsessão ajudam bastante, porque às vezes fazem com que o espírito entenda. Até o espírito consegue lhe perdoar, às vezes, antes do que você perdoou ele. Então, esclarecimento, consegue implantar situações que esse espírito começa a não querer mais. Porque quando o espírito é muito voraz em querer se vingar, ele fica com uma ideia fixa. Ele começa a não parar, não pensa mais em nada. Isso acontece muito com a gente também. Mas no mundo espiritual isso ganha uma dimensão diferente, porque os sentimentos não são filtrados pela nossa carne. Falar de justiça com as próprias mãos. Então, sempre conversamos aqui sobre justiça. A justiça de Deus, que é a justiça perfeita, que Deus age, sempre perfeito, não há erros na sua lei. Isso tudo já conversamos aqui em várias ocasiões. Então, a justiça com as próprias mãos é eu chegar assim, Deus, vai de lado, deixa que eu resolva aqui minha situação. Eu sou justiceiro. Ele não fez isso comigo, ele vai pagar na mesma moeda. Mas nunca se paga na mesma moeda. Sempre o justiceiro vai fazer mais do que o que você fez. Ah, peraí, aquela pessoa me deu um soco, peraí que eu vou acabar ela na porrada aqui. Ah, a pessoa... Então, tem uma frase, eu trouxe uma foto aí de Mandela, mas eu vou falar logo agora, atribuída a Nelson Mandela, quando ele assumiu lá a presidência da África do Sul, que queriam que ele implantasse o olho por olho, dente por dente. Ele falou, se implantarmos uma justiça de olho por olho, dente por dente na Terra, não na Terra, inclusão minha aí, teremos um mundo de banguelos e cegos. Por quê? Porque você quebrou um dente meu, eu vou querer quebrar 2 seus. A partir do momento eu vou ser o devedor. Peraí, agora você tirou 2 meus, eu vou querer tirar mais 3 seus. E é assim que funciona na obsessão. Muitas vezes são muitas encarnações para você conseguir. Por quê? Nessa eu fui o algoz. Eu fui destruir essa pessoa. Aí a justiça divina, por que a justiça divina deixa isso acontecer? Por que os obsessores, mesmo depois que desencarnam, eles podem ainda nos cobrar de coisas que a gente fez aqui enquanto encarnados? Porque a gente não mudou. E porque a desobsessão é uma coisa muito difícil de conseguir. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu fui uma pessoa que eu traí. Eu fui um traidor. E aí a pessoa que se relacionava comigo ficou muito desesperada e se suicidou. E morreu com muito ódio de mim. E aí está lá do outro lado ela querendo se vingar de mim. E aí eu continuo aqui na Terra. Todo relacionamento meu, traição. Traição. Pensamento, mesmo em pensamento, o Espírito enxerga o nosso pensamento. Esse Espírito vai me perdoar quando? Sabendo que eu faço a mesma coisa sempre. Quando é que eu vou ter o perdão desse Espírito? Quando é que ele vai parar de me prejudicar? A não ser quando ele entenda que não está fazendo bem para ele. Se eu fui alguém que enganou, traiu um sócio meu, e aí esse sócio se matou, ou foi morto, ou que ficou desequilibrado, e aí no outro mundo ele está querendo me destruir. Aí eu continuo com os meus pensamentos de traição, de enganar. Quando é que eu vou ser perdoado? Então aí a gente começa a entender como eu vou conseguir essa desobsessão. No centro espírita ajuda muito. Por quê? Você tem um equilíbrio maior energético, você tem o tratamento também desse espírito. Não acha que o espírito que chega numa reunião de desobsessão, querendo, você vai lá e trata, não, rapaz, você não pode fazer isso com outra pessoa, não, isso é... Não. Você tem que tratar do mesmo jeito que você tratou quem chegou. O tratamento é o mesmo. Só a diferença é que a gente tem um corpo, ele não. Mas muitas vezes a gente até se vincula, porque o ódio vincula. O ódio prende, o amor liberta. Se você quer prender alguém, odeia essa pessoa. Você não consegue. Tem espíritos que chegam com esse ódio tão grande que eles não conseguem nem enxergar
as pessoas que querem o bem dele, que estão do seu lado, mas o ódio cega e prende, a pessoa não quer se desprender. Por quê? Por causa do ódio. Então, quando eu estou, aí o Espírito está me vendo lá. Poxa, o cara está ajudando muitas pessoas, aprendeu a perdoar tal pessoa, ó. Poxa, e ele se sentiu bem com esse perdão, ele começa a enxergar mudança de atitude sua. E esse é um dos passos, mudança de atitude, o trabalho no bem. Divaldo conta uma história interessantíssima de um obsessor que perseguia ele por muito tempo. E que só perdoou ele quando a mãe desse espírito reencarnou e foi adotada por Divaldo. E ele tratava ela com tanto amor que o espírito falou, não tem como eu perseguir ele. Ele trata minha mãe com tanto amor, como é que eu vou perseguir ele? Então, olha só, olha o amor entrando aí na história. Então, o obsessor é uma pessoa que está desequilibrada muitas vezes por nossa culpa. O desequilíbrio emocional, a gente, muitas vezes, somos artistas. Por quê? Quem mais a gente consegue ferir? Quem a gente ama. E quem ama a gente. Então, muitas vezes a pessoa faz uma coisa contra a gente lá, poxa, não tenho nada dessa pessoa, não estou nem aí. Mas quando é uma pessoa próxima, você se magoa. Então, a mágoa é aquele sentimento que fica corroendo. Aquela frase é uma das frases mais verdadeiras que existe. Que a mágoa é um veneno que a gente bebe e quer que o outro morra. Por quê? Porque quem tem mágoa sofre. Então, justiça com as próprias mãos, como é que a gente combate isso? Acreditando que Deus é a justiça plena. Ele não vai deixar ninguém que cometeu um ato errado passar impune. A lei dele vai tomar conta disso. Não precisa ser eu. Não precisa ser eu a pessoa que quer matar, vingar, destruir, apedrejar, como na época de Jesus, que era muito comum. E até hoje, quantos linchamentos a gente vê? Quantas justiças com as próprias mãos? Por quê? Eu não acredito na justiça do homem, eu vou fazer com minha mão. Mas aqui na doutrina espírita, a gente entende que a justiça de Deus é perfeita. Não precisa ser eu a ser o justiceiro. Só quem consegue julgar o processo de cada pessoa é Deus. Porque, também já falei isso aqui, mas é muito importante a gente repetir que na nossa atual reencarnação, nós só enxergamos uma parte da situação. É como se você fosse num tribunal e só lesse a parte da vítima. Por exemplo, minha esposa é advogada criminalista. Ela é uma advogada de defesa. Então, é como se o tribunal falasse assim, não, eu não quero ouvir o lado da vítima, de quem fez, não, eu só quero saber o lado da vítima. Às vezes é assim. Às vezes a gente está na Terra só sofrendo, a gente só sabe esse lado. Poxa, eu estou sofrendo. Mas a gente não sabe o outro lado. Se a gente for pegar aqui a reencarnação, peraí. E a outra? Poxa, a outra ele fez pior. Peraí, a outra ele fez de novo. Então, quando a gente vai ver o processo completo, ninguém sabe quem é a vítima, ninguém sabe quem é o algoz. Por quê? Porque a gente troca de papel, dois lados da mesma moeda. Quando eu posso destruir, eu destruo. Quando eu estou em situação de me atacar, ele me ataca. Numa encarnação não dá às vezes. Às vezes a gente só vê o sofrimento, às vezes só vê a pessoa plantando, não vê colhendo. E na hora que colhe, eu sou o coitado. Na hora que eu planto, poxa, peraí, eu estou alegre, mas eu vou colher. Então, todas as nossas escolhas. No presente, existe uma situação. O presente é o quê? Esse momento. Eu estou colhendo o que eu plantei antes e eu estou plantando o que eu vou colher depois. No mesmo instante. Então, através de quê? De minhas escolhas. Para que serve o sofrimento nessa fase que a gente está aqui de mundo de prova e expiação? Para nos ajudar a aprender a escolher. A escolhermos certos. Mas Deus deixa a gente errar por quê? Porque não é errado errar. Olha que contrassenso. Não é errado errar. Você vai responder pelo que você fez. Mas não é que é errado, porque eu estou passando por aquela experiência. O que acontece? Eu quero isso, mesmo que eu sei que vai me fazer mal.
Aí, quando você vai fazendo, aí se dá mal lá na frente. Peraí, agora já não vou fazer de novo. Então, muitas vezes, como é que... Até alguns pais fazem com os filhos. Menino, não pega nesse espinho aí. Menino, não pega nesse espinho. Pegou, furou a mão. Nunca mais ele pega nesse espinho. Então, a gente quer entender mais de justiça com os filhos do que Deus quer com os filhos dele. Então, quando a gente se colocar numa posição de julgar Deus, que muitas vezes a gente julga Deus. Não, Deus não podia ter feito isso. Como é que pode fazer isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Se coloque numa posição de criança. Nós, na escala evolutiva, nós somos crianças. Nós escolhemos muito mal. A maioria das nossas escolhas são horríveis. Mas a gente precisa escolher para aprender. Aprender como? Quem é que nos redireciona? O sofrimento. E desses, quem é um dos maiores professores e redirecionadores que a gente tem na vida? O obsessor. Que está ali o tempo todo com a gente. Cobrando o quê? Cobrando uma mudança de atitude. Não diretamente, mas indiretamente. Porque quando eu mudo, ele vai, poxa, o cara está mudando. Então, em vez da gente xingar o obsessor, em vez da gente... Perdoe. Perdoe sem justificar. É uma das coisas difíceis, né? Que nós somos advogados. Todo espírito... Opa, calma, Carol. Todo espírito inferior é um grande advogado de si mesmo. Ele vai ter justificativa para todos os atos errados dele. Primeiro ele quer fazer a maldade. E depois ele vem, peraí, deixa eu ver como é que eu vou justificar isso que eu fiz aqui. Então, eu fiz assim, mas... A gente sabe que é errado, mas não. Tem que ter uma justificativa para dourar a pílula. Então, uma época de plantar, uma época de colher. E se a gente está sofrendo, se a gente está passando por alguma situação, a gente tem que parar, orar, entender, ver o que aquilo pode nos ensinar, o que esse sofrimento quer me ensinar, a eu ser menos orgulhoso, a eu aceitar mais, a eu me redirecionar, alguma escolha errada que eu tenho feito na vida. Então, se você está sofrendo, e todos nós sofremos, tem um justo motivo. Inclusive, se eu estou sendo obsidiado, não existe obsessão unilateral. Não existe. Existem portas, existem sintonias que temos pelos nossos vínculos emocionais. Se agirmos como justiceiros, não fica ninguém vivo. Todo mundo, porque eu vou querer me vingar, o outro vai se vingar de novo, e pronto. Isso não acaba nunca. Se a gente não exercer o esclarecimento, o perdão. Então, as obsessões são frutos das doenças da alma. As doenças da alma. E para eu me curar de uma obsessão, eu tenho primeiro que me curar. Me curar de mim, como diz aquela música. Quero me curar de mim. Para eu me curar de mim, eu tenho que me enxergar. Para eu me enxergar, eu tenho que ter coragem e esclarecimento. Isso a doutrina espírita nos dá e nos fortalece a forma de nos enxergarmos, sem também nos punirmos. Nós estamos num passo evolutivo. Deus ama o verme com a mesma força que ama o Espírito Celestial. Deus ama, ele sabe que cada um está numa escala evolutiva. Criada por quem? Por ele. Então, não precisamos ter vergonha de sentir. Nós somos sentimentos também. A gente tem uma mania de não querer sentir. Não, poxa, estou sentindo raiva. Que horrível, eu sou espírito, estou sentindo raiva. Sente raiva, sente ciúme, sente inveja, sente. São sentimentos que nos pertencem, somos nós. Mas a gente pode o quê? Trabalhar em cima desses sentimentos. Querer mudar, querer entender melhor, querer enxergar o próximo como um irmão. Então, na hora que formos acusar, o bandido bom é o bandido morto. Será que Deus pensa assim? Será que Jesus pensa assim? Será que temos esse poder de julgar pessoas? Será que se a gente estivesse na mesma situação, a gente não faria igual? Será? Então, só existe um ser capaz de julgar pessoas. Deus. Nós não temos conhecimento disso, porque nossa visão é tacanha.
A gente tem visão restrita de criança, é como se você botasse uma criança para julgar pessoas. Só Deus julga. Nem Jesus julgou. Nem Jesus julgou. Então, qual é o passo a passo para que a gente se livre da obsessão? Reforma íntima. Mudar meus sentimentos, tentar trabalhar, entender primeiro que eu tenho esses sentimentos, que eu tenho raiva, que eu tenho inveja, que eu não quero que o outro... Mas trabalhar isso, orar pelas pessoas que a gente tem inveja, que a gente tem raiva, pedir a Deus por ela, nem que aquilo coce ali dentro da gente, mas essa é a forma. De quê? Porque a gente não sabe por que aquela pessoa está passando por aquilo. Ninguém sabe a história do outro. A gente não sabe. Não temos como vestir o sapato do outro e falar, não, esse cara está errado. Não, porque cada um está num processo diferente, numa escala diferente. Nós não temos esse poder. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando para mim, que eu também julgo, eu também acuso. Mas a gente tem que compreender isso, que tem que mudar. Precisamos mudar a nós mesmos. O processo evolutivo é um processo solitário, individual. Ninguém evolui ninguém. Mas para que a gente evolua, a gente precisa do outro. Então, precisamos viver em sociedade para nos trocarmos conhecimento, para errarmos, para recebermos as consequências dos nossos erros e não errarmos de novo depois de tantos erros, depois de tanto... Sabemos que não devemos seguir todos os nossos desejos quando esse desejo ultrapassa o limite do outro. Como é que a gente aprende isso? Errando, sofrendo. Aquela história, para mim, é uma das melhores histórias que representam, inclusive, a obsessão. A história do cachorro, vou contar de novo aqui, que eu acho fantástico. O cara chegou no posto de gasolina, tinha um cachorro deitado, uivando, chorando, né? Cara, rapaz, por que esse cachorro está chorando assim? Não, ele está em cima de uma tábua com um prego. Mas por que ele não sai? Porque a dor está suficiente só para ele uivar. Ele não está doendo o suficiente para ele sair. Assim, o que a lei de Deus faz quando a gente está só resmungando, sem mudar? Vê um prego maior. E o obsessor é um deles. O sofrimento, se o sofrimentinho não for capaz de nos tirar da tábua com prego, vai vir um sofrimentão, que a gente não vai ficar parado, a gente precisa resgatar. Assim é o nosso amigo obsessor. São, às vezes, os nossos maiores professores, porque eles mostram onde a gente tem um problema, as nossas chagas. Então, ter coragem de enxergar, se olhar no espelho e falar, poxa, eu tenho tal chaga. É através disso que eu estou me conectando com o obsessor. Então, o que eu vou fazer? Tentar mudar. Então, a reforma íntima é importantíssima no processo desobsessivo. O perdão, que é libertador. O perdão é algo que a gente dá para alguém, mas quem recebe é a gente. Que a gente recebe a liberdade. Então, o perdão só ajuda quem perdoa. Por quê? Quando eu perdoo alguém, eu não tiro a responsabilidade daquele alguém. Isso a doutrina espírita nos ensina. Você fez algo muito horrível comigo, aí eu te perdoei. Eu não tiro sua responsabilidade. Você vai continuar tendo que responder perante a lei de Deus. Por isso que a gente não tem que ter pudor em perdoar. Por quê? Muitas vezes a gente perdoa falando assim, não, eu vou perdoar, mas eu não posso perdoar, senão essa pessoa vai passar impune. Não, ninguém passará impune. Jesus disse, ninguém sairá daqui antes que pague o último centinho. Precisamos pagar o último centavinho que a gente deve para conseguir sair desse mundo, mudar para um mundo melhor. A caridade, como diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar o bem, a lei de Deus também não é punitiva. Ela é explicativa. Quando a gente começa a entender a dor do outro, muitas vezes a gente não precisa passar mais por aquela dor, porque você adquiriu aquele sentimento tão grande de falar, poxa, eu causei isso para alguém, eu vou tratar os outros que sofrem desse mesmo mal. A partir desse momento, você começa a extinguir alguns débitos que você tem. Por quê?
Aí o Espírito fala assim, poxa, aquele cara está cuidando daquelas pessoas ali que ele nem conhece, não está ganhando nada por isso. Também é uma forma de desobsessão. O trabalho do bem não é, lógico, que é um trabalho desinteressado, mas, por enquanto, fazemos o interesse mesmo. Muitas vezes a gente fala assim, mas ali eu fiz, mas eu acabei... Não! Aquela história de, não saiba a vossa mão direita, o que a vossa direita fez, a esquerda. Isso é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. A gente tem que mirar em Jesus. Mas aos poucos a gente vai... Isso não é assim da noite para o dia. Não existe um interruptor. Hoje eu sou aqui, Mundos Pró de Criação. Espera aí, agora eu descobri isso, então... Interruptor, sou Jesus agora. Não. É um processo de milhões de encarnação. Então vamos curtir o nosso momento. Vamos matar o nosso leão de cada dia. Não, poxa, eu vou ter que passar por tanta coisa ainda. Vamos. Mas é isso. É infinito. O Espírito não morre. E, para finalizar, só uma reflexão. Então, quando lidarmos esse assunto da obsessão, vamos tentar, quando pensarmos no nosso obsessor, mesmo que ele esteja nos fazendo sofrer, vamos pedir a Deus por ele, que muitas vezes ele sofre mais do que a gente. O processo de ódio, o processo de vingança, de rancor, de mágoa, traz um sofrimento muito grande para o espírito, muito grande. Muitas vezes a pessoa, à frente de uma raiva muito grande, foi porque ele passou por uma dor muito intensa. E quando a gente começa, mesmo que não seja uma coisa ainda, que tenha só uma fagulhinha ali realmente de vontade de fazer isso, orar a Deus pelos nossos obsessores. Pedir que eles encontrem um caminho, que até que seja junto de nós. Muitos desses obsessores vão reencarnar com a gente. Muitos dos obsessores que a gente trata hoje como, que monstro esse obsessor, vai ser nosso filho na encarnação, vai ser nosso pai, vai ser nosso irmão. Por quê? Porque enquanto existe desavença, a lei de Deus, a providência divina, vai atuar de uma forma precisa para que a gente recomponha, harmonize essa desarmonia que nós mesmos criamos. Então, precisamos ver o nosso obsessor dessa forma, como alguém que a gente tem uma relação, muitas vezes uma relação de proximidade, alguém que a gente já amou, alguém que já nos amou, alguém que a gente já fez muito mal. Não que daqui para a noite a gente já comece a perdoar todo mundo, mas pensar no perdão, pensar em orar por esses espíritos. Nós temos dentro de nós o DNA divino. Nós temos as sementes de Deus dentro da gente. Somos criados por Ele para sermos perfeitos. A partir do momento que você começa a regar essas sementes, ela começa a florescer. E que sementes são essas? O amor, o perdão, a compaixão, a caridade, a compreensão. Então, a partir do momento em que a gente começa a exercitar as sementes de Deus que tem em nossos corações, você começa a ficar bom nisso. Nós ficamos bons em tudo que a gente faz repetidamente. Um atleta, o cara fica bom naquilo que faz. Um jogador de futebol, quanto mais ele treina, mais ele se aperfeiçoa. E o contrário também. Se somos mestres em falar mal de alguém, vamos ser cada vez melhores em achar os defeitos dos outros. A gente vai conseguir apontar um defeito que só a gente enxerga. Tá aqui, tudo bonito aqui, peraí, ó. Isso aqui foi mal pintado, ó. Tem uma manchinha aqui. Porque eu fiquei tão bom em apontar defeitos, que eu sou um mestre em apontar defeitos. Mas a partir do momento que eu começo a exercitar um perdãozinho, poxa, fulano me fechou ali no carro. Oh, Deus, vou deixar, não vou vibrar mal por ele não. Porque o que a gente faz? Xinga, vibra mal, manda uma energia de ódio contra essa pessoa que nos fechou no trânsito. Uma pessoa que nos faz mal, se a gente pensou em fazer o mal, a gente fez. Nosso pensamento reverbera em Deus. Porque estamos em Deus. Nós vivemos no hálito divino. O fluido universal
é o pensamento, é o amor de Deus. E estamos nele e ele está na gente porque nós somos constituídos de Deus. Nosso corpo, nossas células e o nosso pensamento, quando a gente emite ele no mundo espiritual, ele vira algo semimaterial. Então, vigilemos nossos pensamentos, pensemos mais coisas boas e pensemos com carinho com os nossos obsessores. Não é um processo fácil, mas é um processo que vai trazer muita felicidade para a gente no futuro. Então, vamos à prece de encerramento. Está vendo alguém para me ajudar na prece de encerramento aqui, mas às vezes eu vou fazer. Querido Pai, sabemos que o que nos conecta a vós é o teu amor. E que tua providência, através de Jesus, o teu Filho que enviou para ser o modelo da nossa humanidade terrena, e através dos Espíritos que compõem a sua pleiade. E porque eles estão em contato conosco? Espíritos perfeitos e superiores, e que nada temos a oferecer a eles. O que é que temos a oferecer a Jesus? Nada. E por que ele está aqui conosco? Por amor. O amor é que consegue conectar o arcanjo a nós, espíritos inferiores. Então, é um exemplo. Jesus é o nosso modelo. Modelo em tudo. Modelo nas atitudes. E temos que espelhar-nos nele. Que possamos ter essa luz de Deus dentro de nós. E que consigamos regar essa luz. E essa luz é composta de amor. Que na noite de hoje possamos, através das reflexões e das nossas vibrações, atingirmos aqueles que nos perseguem, aqueles que têm ódio de nós, que possamos de alguma maneira emanar para esses espíritos sofredores como nós, amor de Deus. E que Deus nos fortaleça, nos intua, nos proteja de nós mesmos às vezes, para que possamos progredir, não sair dessa trilha que a gente começou a seguir.